Fala, dragão, como é que está essa força? Espero que esteja tudo bem por aí. Mais um vídeo da série onde estamos estudando juntos para a certificação Mobile Specialist da OutSystems. Se você caiu aqui de paraquedas e não viu o vídeo anterior dessa série, eu recomendo que assista o vídeo 1, onde nós vamos dar uma introdução mais básica sobre do que se trata essa certificação, quais os principais motivos para você tirar essa certificação, e depois volta aqui nesse vídeo para darmos continuidade, pois paramos na etapa onde vamos responder a questões de simulado e eu vou em conjunto comentando sobre essas questões e estudando em conjunto aqui com vocês sobre o assunto relacionado a essa questão, o que é uma estratégia também de estudo, onde você se baseia nos tópicos que são ali abordados e com isso vai em busca também de mais conhecimento sobre aquele assunto. Nunca querendo decorar a resposta para essa pergunta, dessa forma não se mostra, né, não tem mostrado ser uma estratégia efetiva de estudo para a certificação, combinado? Então, vamos lá para o nosso exame simulado, onde eu vou comentar junto com vocês. Mas antes disso, não se esquece de deixar o like, se inscrever no nosso canal e compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Já estou aqui com o simulado aberto e vamos analisar a questão de número 3, que trata aqui do assunto bastante interessante, que é os padrões de sincronização. Para você que ainda não conhece bem o termo de sincronização, a sincronização basicamente é o momento em que precisamos obter a informação que está no servidor e armazenar no nosso local storage, né, na nossa base de dados local, para que o nosso aplicativo que funciona de forma offline possa receber essa informação do servidor atualizada e também, se for o caso, enviar informação para o servidor, informação que foi coletada enquanto o aplicativo estava offline, né, e enviar agora essa informação para o servidor para que fique atualizada essa informação do lado da base de dados, do lado do servidor, ok? Então, essa é a sincronização. Buscar informação, enviar informação para o servidor e trabalhando ali essas informações que estavam armazenadas de forma temporária, digamos assim, no local storage. Bom, e padrão, né? Padrão de sincronização, porque existem vários padrões de acordo com a necessidade de sincronização do seu aplicativo. Existem aplicativos que só precisam fazer uma leitura dos dados que estão no servidor e apresentar apenas como leitura essa informação no aplicativo que funciona offline. Enquanto existem outros cenários onde precisamos coletar informação enquanto estamos offline e no momento em que estamos online enviar essa informação para o servidor, ou seja, escrever também linhas na base de dados do servidor quando for o momento propício, né, quando tivermos internet para realizarmos essa sincronização. Então vamos ver padrões como apenas leitura, leitura e escrita, e quando estamos falando de muitos dados, leitura e escrita otimizados, onde só vamos buscar no servidor o essencial, aquilo que a gente não foi buscar ainda na última sincronização, por exemplo, porque não podemos estar indo buscar tudo no servidor e inserir tudo de uma vez na base de dados do local storage, né? Vai ficar muito pesado para fazer isso toda vez, ir no servidor e buscar todos os dados. Então existe o leitura e escrita otimizado e existem outros padrões também para gestão de conflitos. Imagina que eu e você trabalhamos utilizando o mesmo aplicativo e fazemos uma mudança em uma informação que está disponível para mim e também para você no seu aplicativo. Fazemos essa mudança enquanto estamos offline e depois, ao sincronizarmos para o servidor, qual das duas informações deve prevalecer. Existe um padrão justamente que vai decidir, né? Isso cabe também ao negócio decidir qual é a informação que vai prevalecer em uma sincronização com algum tipo de conflito. Então o OutSystems facilita o trabalho para a gente, já tem uma série de padrões pré-definidos, né, e documentação sobre esses padrões para nos ajudar a identificarmos o padrão de sincronização ideal para o nosso aplicativo. Então bora estudar aqui um pouco mais sobre essa questão, agora que eu já fiz aqui uma introdução para você sobre o que são esses padrões de sincronização. Vamos entender aqui do que é que se trata essa questão. Considerando o padrão de sincronização exibido no screenshot,
qual das seguintes opções é a correta. Então vamos avaliar aqui esse padrão de sincronização que foi aqui exibido. O que é que eu consigo observar aqui nesse padrão de sincronização? Então nós vamos, primeiro, vou olhar para o modelo de dados, né? Eu tenho uma entidade company e tenho uma entidade contact, onde company e contact tem uma relação aqui de para muitos, né? Então uma company pode ter muitos contatos e um contact só pode pertencer a uma company, então uma relação aqui de para muitos. E essa base de dados foi replicada aqui no local storage, né, com a informação da company, a informação aqui do contact, e tem aqui algumas informações que vai ajudar no processo de sincronização, como por exemplo is from server, is modified e is active. Ok? Da mesma forma que o contact, com esses atributos que são atributos que ajudam ali no mecanismo de sincronização, a referência para a tabela company e perfeito. Ok? Então, isso é o que eu consigo observar aqui desse modelo de dados. Do lado aqui da primeira action, né? Da action aqui do lado do cliente, né, da client action, era essa a palavra que eu estava à procura. Nós temos uma busca pelas companies para sincronizar, então ele provavelmente vai buscar aqui as que foram modificadas ou as novas, né? Depois vai buscar os contactos para sincronizar, envia essa informação para o servidor, né? Deve ter aqui um parâmetro de entrada onde ele envia essa informação que ele foi buscar. Por que eu sei disso? Porque tu sabe disso, James? Isso é comum. Normalmente, esse é o formato aqui de uma ação de início de sincronização. Então, vai buscar, passou como parâmetro, depois o output dessa server action vai ser utilizado aqui para armazenarmos, né? Aquilo que há de novo no servidor, e a gente vai atualizar aqui no nosso local storage. Então, save local companies e save contacts from sync. Perfeito? Então, vai buscar o que precisa atualizar, vai para o servidor, depois salva o resultado do que veio do servidor localmente. E aí, o detalhe dessa action server data sync é basicamente este aqui, né? A gente consegue ver dentro dessa ação aqui que acontece no servidor, onde vai ser feita a verificação da rule, né, para garantir aqui a segurança, vai fazer um log, perfeito, e depois vai chamar aqui o sync companies, que deve ser a ação de guardar a informação e também ter o output, né? Também, mais uma vez, isso faz parte do padrão, por isso que eu sei basicamente o que está aqui acontecendo. Então eu envio para essa action trata de guardar na base de dados, e depois para cada uma dessas companies que retornaram aqui da base de dados, eu tenho aqui um mapping, né? Eu vou percorrer a minha lista de companies, basicamente, e vou fazer aqui um trabalho de fazer o mapping do ID, né? Vou ter um trabalho aqui de fazer o mapping do ID que eu tinha anteriormente na company com o ID que foi gerado agora do lado do servidor, para aquelas companies que são novas, né? Então isso faz parte aqui, basicamente, sem entrar muito em detalhes, faz parte do processo da sincronização de duas entidades, onde temos um relacionamento entre essas duas entidades. Então imagina que quando ela foi criada aqui no local storage, ela foi criada com uma ligação entre a company e o local contact, mas quando ela vai para o servidor, eu não consigo manter esse ID, principalmente se ele for um autonumber, né? Um número autonumber, porque o autonumber do local storage, ele pode não estar alinhado com o autonumber do servidor. Então o servidor recebe novos registros de outros dispositivos, né, de outras fontes, e o local storage ele tem ali um número para company ID que pode não ser o número, que não vai ser o número definitivo. Então aqui nessa etapa ele está fazendo o mapping. Eu não tenho certeza se ele vai fazer essa substituição direto aqui no local contact, acredito que sim, para que depois a sincronização aqui do local contact, quando ele for guardar na base de dados, já esteja com o company ID adequado, né? Que ele esteja aqui com o company ID referente agora ao ID da company que acabou de ser criada do lado do servidor, ok?
Então, ele vai fazer aqui essa etapa, está relacionada aqui ao relacionamento entre essas duas tabelas, fazendo o mapping aqui dos IDs, set new company ID, provavelmente é mesmo aqui no local contact, envia os contacts para o servidor e atribui aqui o output dos dados agora atualizados, que é para depois guardarmos de volta aqui no local. Então, uma sincronização muito simples, não vejo aqui nenhum tipo de gestão de conflitos, não vejo aqui também nada de especial em relação a buscar informações da última sincronização, o que estaria associado a sincronizações que estão preparadas para dados em massa, né, para tabelas que crescem muito, então uma sincronização otimizada. Então parece ser uma simples sincronização, com um detalhe aqui em relação a uma tabela, né, que tem a relação de um para muitos com outra e sincronizando essas duas informações aqui de uma única vez. Então, mas bora ver aqui as opções que temos. O que diz aqui a nossa opção A? Então ele diz que este padrão é recomendado para cenários onde não é muito provável, né, que múltiplos end users, múltiplos utilizadores estejam a mudar a mesma informação enquanto estão offline. Então, por não ter aqui uma gestão de conflito, né, que seria verificar se o dado foi atualizado depois que eu atualizei, você vai estudar mais sobre isso, você vai ver essa questão de gestão de conflito. Como não tem aqui, ele então verdade, né? No fundo isso aqui é verdade, nós estamos à procura da verdadeira. Esse aqui me dá alguma pista, eu depois fico de confirmar, mas esse aqui não me levantou muitas suspeitas. Mas vamos continuar examinando. Esse padrão é recomendado para cenários avançados, onde múltiplos utilizadores finais vão mudar o mesmo dado enquanto offline, suportando gestão de conflitos, né? Detecção de conflitos. Mentira, não tem nada disso aqui. Não tem nada aqui que faça aqui a gestão de conflito. A gestão de conflito, ela normalmente é feita verificando o updated on da tabela, por exemplo. Então, o updated on, ela vai... Se no servidor o updated on for maior do que o updated on que eu gerei no meu local storage, significa que a versão que está no servidor foi atualizada mais recentemente, uma coisa assim nesse sentido, ou outros padrões como o último é que vence, né, a escrita do último é que vence, mas não tem muitas gestões de conflito aqui, ou gerar um alerta, não atualizar, gerar um alerta para depois que seja decidido qual deve prevalecer, mas não vejo nada nesse sentido aqui, por isso não é verdade, esse padrão não é um padrão avançado nesse sentido. Esse padrão é recomendado para cenários onde utilizadores, end users, apenas precisam ler dados enquanto o aplicativo está offline. E a quantidade de dados é alta, né? É uma grande quantidade de dados. Mentira dos dois lados aqui. Então, primeiro que nós temos o modo escrita, uma vez que nós fazemos o get e enviamos para o servidor, né? Estamos aqui a enviar dados do local para o servidor. Isso nunca aconteceria no cenário de apenas leitura. Aqui, então, tem alguma escrita na base de dados, a partir do local storage, né? Então a primeira parte já é mentira. E a segunda é preparado para grande quantidade de dados. Mentira também, porque não utiliza aqui também um padrão que normalmente nós armazenamos em uma entidade local. A data da última sincronização e enviamos essa informação para o servidor para só buscar registros nas tabelas que foram criados após essa data de sincronização ou atualizados após essa data de sincronização. Então também essa C não faz sentido. Letra D. Esse padrão é recomendado para cenários onde utilizadores finais apenas precisam ler os dados, já começa a mentira, enquanto o aplicativo está offline e a quantidade de dados é pequena. Pode até ser, isso aqui é para quantidade de dados pequenas, né? Porque não temos essa questão do controle de quantos dados vamos buscar no servidor. Então, essa última parte até pode ser verdade, mas a primeira é mentira, porque não é apenas leitura, e sim leitura e escrita. Então, a letra A é a que me deixa aqui mais confortável, uma vez que esse padrão ele é recomendado para cenários onde não existe muita probabilidade em que dois utilizadores vai estar trabalhando e alterando a mesma informação
enquanto os aplicativos estiverem offline, ok? Por isso não tem nenhuma gestão de conflito aqui, então a letra A acaba por ser verdadeira. Então, uma questão bastante complexa porque mistura muitos conceitos, né? Requer que a gente conheça vários padrões de sincronização e a gente vai precisar se preparar bastante para estar apto a responder a esse tipo de questão. Como sugestão de conteúdo, temos também no site da própria OutSystems, né, o curso de Data Synchronization com os padrões, tem também a documentação da OutSystems, e não poderia deixar aqui de recomendar para vocês o Bootcamp Mobile Specialist da Trusted School, ok, que está disponível, está com inscrições abertas, então saiba mais no nosso site, ou se tiver alguma dúvida, entre em contato via WhatsApp, que vai ser um prazer conversar com você, te conhecer melhor, saber dos seus objetivos e estarmos nos preparando em conjunto para sermos mais valorizados nesse mercado e aprendermos coisas novas em conjunto. Eu agradeço o seu tempo e por você ter assistido esse vídeo. É sempre um prazer para mim estar compartilhando um pouco do meu conhecimento com vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.